Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninzi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Sefate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Ela é o remédio, ela é o alimento, ela é o que nós necessitamos, Senhor, para ter uma vida sadia, uma vida cristã digna, Senhor, para que vivamos de maneira fiel diante do Senhor. Dirija, Senhor, esse momento de culto, dirija os nossos corações para compreender a Tua palavra. É o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para quem gosta de assistir luta, sabe que no boxe, quando alguém leva um murro no queixo e cai, é nocaute.
A pessoa então, depois daquele nocaute, ela levanta, tonto, olhando para o lado, sem saber aonde está, perdido. Acontece muitas vezes na nossa vida, situações tão terríveis, situações tão dolorosas, angústias tremendas, tão fortes, que deixam a gente também sem direção. As bússolas, elas sempre apontam para o norte. Quando alguém está perdido, ele pega uma bússola, ele olha para que lado é o norte, ele sabe, o contrário é o sul, de um lado é o leste, do outro é o oeste. Ou seja, a pessoa que está perdida, ela diz, eu estou sem o norte, ou então eu estou desnorteado. Desnorteado é aquele que está sem rumo, é quando nós não sabemos para onde vamos. Meus irmãos, Elias, nesse texto, se mostra desnorteado. Elias, que foi um homem espetacular, a sua intimidade com Deus era algo incomparável. Quando a gente vê falar de Elias, da confiança inabalável que ele tinha no Senhor, na ousadia que ele teve ao mandar jogar água sobre o altar, quando no caso daquele desafio que ele fez com os profetas, a gente vê ali uma ousadia perturbadora. Mas acontece que esse Elias, que foi o exemplo de intimidade, de ousadia, de confiança, agora ele perdeu o norte. Elias, ele deixou de olhar para Deus, Deus que tinha demonstrado tanto poder, Deus que tinha demonstrado o controle de todas as situações, Deus que tinha sido o Deus presente, revelado para todos aqueles que viram a manifestação do poder de Deus, ao mandar fogo cair do céu e consumir aquele altar. Elias olhou para o homem, olhou para a sua situação, olhou para o seu medo. Esse homem que olhou agora para si, que era admirável, ele perdeu essa situação especial, se mostrou fraco, frágil, e foi necessário que Deus lhe desse um corretivo. O homem não pode se esquecer de quem é, o homem não pode esquecer qual é o propósito da sua vida, o homem não pode esquecer de quem Deus é, do poder que Deus tem. Quando o homem perde o referencial correto que é Deus, este homem erra. Nessa noite nós vamos falar de que o homem de Deus, ele não pode perder a direção. O homem de Deus, ele não pode nunca estar desnorteado, ele não pode estar sem um norte. Na carta escrita aos Hebreus, ela diz que o nosso alvo é Cristo. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala que nós devemos olhar para os céus, ter a nossa atenção nos céus, o nosso pensamento nos céus. E quando nós temos então toda a nossa atenção voltada para os céus, os nossos passos serão firmes, serão seguros, estaremos firmados no Senhor. Cristo vive nos céus e lá deve estar a nossa atenção. Meus irmãos, a palavra de Deus revela que o mundo e os seus prazeres são perigosos. Faz a comparação do mundo com um abismo que chama outro abismo. Todas as vezes que qualquer crente deixar a confiança do Senhor, a segurança do Senhor, será como um barquinho que abandona o cais e vai viver e vai navegar no meio de uma tempestade. Facilmente ele vai naufragar. Um abismo destrói. E quando o crente abandona o Senhor e anda nos prazeres do mundo, ele vai afundar nos prazeres dele e vai ser destruído. Quando estamos envolvidos com as coisas do alto, nós temos total segurança em Deus. E nele procuramos refúgio, encontramos consolo, encontramos as respostas para as questões de nossa vida. Deus, ele responde sábia, responde justamente. Quando estamos nele, nós temos paz, temos segurança. Mas quando nós perdemos o norte, perdemos a direção de Deus, nós buscamos as respostas em outras fontes. Nós buscamos as respostas para as nossas questões que julgamos importante em fontes que não vêm do Senhor. Por exemplo, aquele que bebe, ele procura consolo na bebida.
Aquele que bebe procura resposta para os seus problemas, para afogar as suas mágoas na bebida. O viciado busca a satisfação dos seus desejos na droga. Ele acha que a droga vai lhe dar o alívio que ele não consegue em outras fontes, porque o alvo dele está errado. O desonesto, ele confia que o lucro dele sempre virá de uma fonte desonesta. Ele não busca fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus. O incrédulo busca a presença de Deus nos ídolos, onde não vai encontrar, mas ele se sente seguro por ter na sua mão ou diante dos seus olhos algo para que ele possa dirigir a sua oração. O inconstante também, ele busca resposta para as suas questões no conselho de outros homens falhos, homens que, não tendo a sabedoria de Deus, vai indicá-lo para caminhos diferentes, tortuosos e perigosos. Desse modo, nenhum deles encontrará a saída. Eles se perderão cada vez mais pelos labirintos perigosos da vida, e o pecado vai levá-los para caminhos cheios de lama, cheio de perigo. Por isso que a Bíblia diz que Deus os tirou do lamaçal do pecado. E o texto, ele mostrará o que acontece quando um crente perde a direção, perde o alvo, ao invés de esperar, de desejar e de buscar as respostas em Deus, e busca em outras fontes. Ouça bem o que Jeremias diz no capítulo 2, preste atenção no texto. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias do deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Eu vos introduzi na terra fértil, para que comesseis do seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. 2 males cometeu o meu povo: a mim deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberdes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esse texto é extremamente forte no que diz respeito àquele que anda na direção do Senhor e daquele que abandona a direção do Senhor. Quão abençoado é aquele que vai em direção ao Senhor e do seu caminho não abandona, mas quão terrível é a vida do homem que abandona o Senhor, que perde o rumo dos céus. Mas o texto, versículos 3 e 4, ele vai nos ensinar uma verdade. Ele vai dizer que, temendo pois Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi para Berseba. E nós vimos aqui que Elias, por medo então de Jezabel, ele fugiu da presença do Senhor. Meus irmãos, quando um crente perde a direção, ele deixa de confiar em Deus. Não há condição de um homem abandonar a Deus e ainda continuar confiando em Deus. É fatal. Quando a pessoa perde a direção dos céus, quando ela olha só para a terra, ela deixa de confiar em Deus. Se uma igreja, uma denominação, volta os seus olhos para a terra, ela vai fixar a sua atenção no homem, ela vai fixar a atenção nos prazeres, no dinheiro, no poder da terra, e vai fazer com que os seus membros não vão mais na direção de Deus. O crente desnorteado, ele deixa de confiar no Senhor. Há poucos dias eu soube de 2 pastores presbiterianos, que abandonaram o pastorado presbiteriano e voltaram para a igreja católica. Deixaram de adorar a Deus, deixaram o evangelho salvador da graça de Deus para voltar aos ídolos. Algo terrível, trouxe tristeza a tantas pessoas. Alguém que a Bíblia diz, o segundo estado dele é pior do que o primeiro.
É como a porca lavada que volta a se revolver na lama, é como o cachorro que volta a comer o seu vômito. É terrível uma situação dessa. O exemplo bíblico revela a triste situação do homem que abandona a direção de Deus. Quando 600 mil homens saíram do Egito, apenas 2 confiaram. Veja por quê. Porque os 10 espias que foram olhar a terra, eles olharam apenas os perigos que poderiam enfrentar ali. Eles, em vez de olhar para o poder de Deus, para a mão poderosa que abriu o mar para que eles passassem, de olhar para o poder de Deus que daria para eles todo o sustento, que mandou as pragas do Egito, eles olharam para o tamanho das muralhas, eles olharam o tamanho dos homens, eles olharam a força dos homens, os carros e os cavalos dos homens, e aí então, olhando para os homens, eles não confiaram no Senhor. Daqueles 600 mil, apenas 2, Josué e Calebe, confiaram, e apenas os 2 entraram na terra prometida. Veja, meus irmãos, que de 600 mil homens, tirando os 2, todos os outros morreram como castigo de Deus por não confiarem no Senhor. O crente desnorteado deixa de confiar no Senhor. Essa é uma situação triste. Nós vimos que homens foram vitoriosos por confiar no Senhor, por envolverem a sua vida no poder de Deus. A gente vê um menino ruivo, pequeno, magro, um menino que não conseguia nem ao menos se vestir com a armadura que o rei colocou sobre ele. Ele tirou tudo aquilo, e quando Golias veio, Davi disse: tu vens com armadura, tu vens com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Poucos minutos depois, aquele gigante estava caído no chão, e Davi, cortando a sua cabeça, levantando, mostrando o poder de Deus. Mas quando ele enfrentou, disse: não podemos deixar que esses circuncisos zombem do nosso Deus. O olhar de Davi estava em Deus, não no poder do homem, não na força do homem. A gente vê o que aconteceu com Gideão, quando o povo se reuniu, mais de 30 mil homens, e Deus disse: não, é muito povo. O povo poderia achar que ganharam a guerra por si. Manda embora todos os covardes, e lá se vão muitos mil homens, e assim foram saindo até ficarem 300 homens. O que são 300 homens, quanto um exército de mais de 1000, e quantos outros mil pessoas haviam ali, e que seriam aqueles 3 homens? Mas com Deus, Josué, ou melhor, Gideão, não temeu, ele foi à batalha, e Deus lhe deu a vitória. A gente vê o caso de Davi, a gente de Gideão, mas também vimos o caso dos amigos de Daniel, que não tiveram medo dos leões, não tiveram medo do fogo, e eles foram fiéis e foram vitoriosos. Quantos homens que se diziam crentes e hoje estão afastados de Deus, e não confiam mais em Deus, e questionam as verdades bíblicas, e abandonaram toda aquela firmeza que tinham. Famílias inteiras têm abandonado a Cristo, e têm passado a uma denominação nova, não sei se vocês conhecem, é a denominação Igreja no Lar. É a igreja que não tem irmãos, que não tem pastor, que não tem igreja, não tem compromisso, mas também não tem Deus. Muitos estão optando por esta igreja, acham que eu vou manter a comunhão com Deus, isso é um engano. Elias aqui, ele perdeu o norte, ele tirando os olhos de Deus, e mirando os olhos na Jezabel, que era má, que era terrível, ele acabou perdendo a sua direção, ficando desnorteado, perdeu a visão da grandiosidade de Deus, ao fitar os olhos na mão de uma mulher violenta. Logo Elias, que não temeu quando haviam 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas da Será, ele não teve medo. Ele não teve medo quando veio aquele capitão para prendê-lo, e fogo caiu do céu e consumiu, e veio outro capitão e com mais fogo do céu, ele não teve medo. Mas aqui, ele, ao desviar os olhos, ele teve medo, e foi então proteger a sua vida. Veja, meus irmãos, que depois de desafiar o rei, desafiar o povo, os profetas pagãos, ele teve medo da ameaça de uma mulher. Depois de agir com a autoridade divina e reter a chuva, que ele disse: não vai chover, de acordo com a minha palavra.
E depois então de voltar e dizer, pode avisar para o rei que vai chover. Esse homem com tal autoridade, ele agora duvida do poder de Deus. Se esquecendo de que servia ao Senhor da vida, esquecendo do valor da vida, ele teve medo de morrer. Mas o que é a morte para o servo de Deus? A Bíblia diz que bem-aventurado aos olhos de Deus é a morte dos seus servos. Então, quando um crente morre, ele não foi derrotado, ele foi retirado para a presença de Deus. Será que seria novidade? Porque o rei queria matá-lo, os inimigos queriam matá-lo, Jezabel queria matar, não seria novidade. Mas veja que na hora do medo, ele deixou também o seu moço de lado. E a Bíblia fala da força que é um companheiro fiel, da vitória que é quando nós não ficamos sozinhos. Ele se isolou no deserto, ele se deprimiu e ainda perdeu a morte. Irmãos, veja, quando a pessoa se afasta de Deus, ela acha que a morte é uma solução. Quando alguém está fraco na sua fé, ele acha que eu vou tirar a minha vida e isso vai resolver os meus problemas. Essa tristeza, essa angústia, qualquer um pode passar, mas só caminha por esse caminho aqueles que pedem um norte. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o autor e consumador da fé, para que quando essas saídas diferentes forem colocadas diante de nós, nós neguemos. Não quero esse caminho, eu quero continuar confiando no Senhor. Você está com os teus olhos fitos nos céus? Se não está, volte, para que você continue a confiar no Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver dos versículos 5 a 10, que quando um crente perde a direção, ele também perde o bom senso. A gente vê aqui Elias, quando ele dormiu, o anjo veio e o tocou, o anjo deu a ele comida, trouxe pão, ali assado na brasa, quentinho, ó que delícia, trouxe água para ele, ele comeu, se levantou, em vez de ir à direção de Deus, ele foi para um deserto, e ali então, o Senhor falou com ele. O homem sem Deus, sem a direção de Deus, ele perde o bom senso. Ter bom senso é saber o que fazer, é ter a resposta certa, é ir na direção certa. Veja que Deus, ele é nosso provedor, ele provê, ele nos sustenta em todos os momentos, e nós devemos ter o bom senso de confiar em Deus. Acontece que você não vê Deus, por isso é difícil confiar. Mas se Deus deu a palavra, que Ele não deixaria que um justo mendigasse o pão, tenha certeza, Deus abençoará a tua vida financeira, abençoará a tua saúde, Deus te abençoará, não precisa ter dúvida nenhuma. Se nós não olhamos para o Senhor, nós buscamos uma solução errada, nós levantamos a voz, nós brigamos com o irmão, aí temos que voltar atrás e pedir perdão. Quem é Deus? Qual é o tamanho do seu poder? O que Deus pode fazer na nossa vida? O que Ele não poderia fazer ou estaria impossibilitado a fazer? Nada. Tudo é possível para Deus. As respostas a essas questões revelarão a grandeza, o poder de Deus e de como estamos seguros quando estamos firmados nele, unidos a Ele e nos seus propósitos. Mas quando perdemos a direção de Deus, quando caminhamos por caminhos opostos a Ele, começamos a confiar em fontes improdutivas, em braços que não podem nos sustentar, em exércitos humanos, em bens, em nos satisfazer com prazeres terrenos, o bom senso desaparece. A Bíblia vai dizer que é sábio o homem que busca o Senhor, que teme ao Senhor. A falta do bom senso é como uma loucura, uma insensatez, falta de juízo, mas no apegarmos aos sentimentos que vêm do nosso coração, que é enganoso, nós nos destruímos, nós nos opomos aos caminhos do Senhor e nos tornamos adversários do caminho santo. Veja que Deus enviou para Elias um anjo para matar a sua fome, para alimentá-lo. Ele foi lá uma vez e depois voltou a segunda vez, alimentou, satisfez a sua necessidade. Deus o queria forte para que ele fizesse a vontade de Deus.
Deus usou o seu enviado e o seu alimento para fortalecer o seu servo, para que fizesse a obra e não para que andasse nos seus próprios caminhos. Tudo da nossa vida deve glorificar a Deus. O nosso trabalho, a nossa saúde, aquilo que fazemos. Mas Elias, sem o norte, ele não teve bom senso. Usou a sua força para se distanciar de Deus num deserto. Caminhou durante 40 dias numa direção oposta à direção a Deus e acabou dentro de uma caverna. O que é uma caverna? Caverna é lugar de escuridão. Caverna é lugar de covardes. É um local de quem quer se esconder. Muitas vezes nós nos escondemos da caverna da nossa alma, refugiamo-nos deprimidos e tristes. Quantas vezes nós deixamos de vir à igreja? Quantas vezes ficamos em casa envolvidos nos nossos rancores, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, escondidos na nossa caverna? E aí então nos afogamos nas nossas tristezas, nas nossas amarguras, nos nossos rancores, nas nossas frustrações. Nós julgamos o irmão, julgamos o pastor, julgamos todos que estão à nossa volta. Isso é esconder em nossa caverna. Sabemos que não resolveremos a situação com essa atitude, mas quem disse que o desnorteado tem bom senso? Ele se torna um frustrado, incapaz de ver Deus, incapaz de procurar em Deus a saída, incapaz de buscar o poder de Deus. Ele olha só para si, para a sua dor e para o seu sofrimento. Deus foi ao encontro de Elias e disse: Elias, o que você faz aqui? Veja, meus irmãos, que Deus nunca abandona os seus servos. Mesmo nos piores momentos, Deus estará sempre lá. Deus ele estará tratando, curando as feridas da alma. Deus estará curando as feridas do coração. Deus não abandonaria Elias, mesmo que Elias estivesse abandonado. A Bíblia diz que ainda que formos fiéis, o Senhor nunca será infiel. Ele é fiel. A resposta de Elias, que depois ele torna a repetir, revela uma total falta de bom senso. Deus perguntou para Elias: Elias, o que você faz aqui? Qual a resposta dele? Vou ler aqui. Elias disse assim: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Foi isso que Deus perguntou para Elias. Elias, onde você está? O que você está fazendo aqui? Veja que a resposta, sem nenhum bom senso: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. Mas Deus não perguntou sobre a fidelidade de Elias. O próprio nome de Elias quer dizer Jeová é Deus. O nome dele já é uma declaração da existência de Deus. Mas aqui este homem sem bom senso, ele está aqui colocando diante de Deus como: Senhor, eu fui fiel, não vem me cobrar nada. Não é isso que muitas vezes crentes fazem. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, quando acontece alguma coisa: mas eu sou crente tem tanto tempo. Olha a quantidade de dízimo que eu dei para a igreja. A construção dessa igreja eu dei tanto de oferta. Deus não está se importando com isso. Mesmo porque se você teve dinheiro para dar dízimo ou oferta, é porque Ele que te deu. Porque tudo que você tem vem de Deus. Mas eu vou sempre na igreja. E o teu dever não é esse? De vir à igreja, adorar a Deus? O que você fez para Deus, você não pode cobrar de Deus. E foi isso que Elias fez. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Será que algum homem poderia cobrar de Deus por sua fidelidade? Aí ele vai dar uma outra resposta sem nenhum bom senso. Ele diz: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. É como se alguém chegasse à tua casa e você não quer mais vir para a igreja e perguntasse: o que você está fazendo aqui? Eu deixei a igreja porque aquele povo conversa demais, aquele povo fala demais, aquele povo faz isso e faz aquilo. O que você tem a ver com a infidelidade, com a rebeldia dos outros? A tua decisão não pode ser levada e ser tomada por aquilo que os outros vivem.
cada um responderá por si. Então, basear a tua fidelidade na infidelidade dos outros é falta de bom senso, porque nós firmamos a nossa fé em Cristo e não em pessoas. Aí ele mostra mais uma palavra com falta de bom senso, ele diz, e eu fiquei só. Ô coitado, tadinho de Elias. Mas não é assim que a gente faz. Quando a gente está cheio de problema e diz, ninguém vem me visitar, parece que Deus me abandonou, não é assim? Foi isso que ele fez, mas isso é falta de bom senso. Quando foi que Elias ficou só? Porque quando ele disse que não ia chover, ele foi lá para aquela caverna, onde Deus o mandou lá por ordem de Deus, Deus o sustentou com água fresquinha, com pão e carne todo dia, ele estava só. Deus o mandou, sai daqui, eu vou sustentar você através da mão de uma viúva, e por mais de 3 anos, ele comeu e bebeu na casa de uma viúva, e Deus nunca o deixou só. Quando ele clamou pelo poder de Deus, fogo caiu do céu, novamente ele clama, e 2, 3, 4 vezes, e Deus clama, e ele clama a Deus, e Deus responde. Quando que ele ficou só? Nunca ficou só. Deus nunca nos deixa só. Então, dar essa resposta para Deus não tem um mínimo de sentido. Mas ele fala novamente algo sem sentido. Procuram tirar minha vida. Espera aí. Durante 3 anos o rei o queria matar, procurou para matar. E ele não ficou com medo do rei. Os profetas pagãos o queriam ver morto. Mas ele não ficou com medo dos profetas pagãos, desafiou eles. Agora vem Jezabel e diz, amanhã eu te mato. E ele então foge de medo. Isso não é falta de bom senso? Jesus nos avisou que nós seríamos perseguidos. Então se alguém dizer, vou botar macumba em você, eu vou matar você, não precisa ter medo. Primeira vez que eu enfrentei uma pessoa endemoniada, o que o demônio repetiu várias vezes é, eu vou destruir você. Eu abracei aquele rapaz, e eu clamei em nome de Jesus, liberta esse rapaz. E aquele rapaz foi liberto. Logo depois, ele que veio me assaltar, devolveu o que ele tinha me roubado. Eu falei, vamos em casa, você toma um banho, eu te dou uma roupa. Ele diz, não, é perigoso para você. Satanás mandou alguém endemoniado para me destruir. E o mesmo ladrão diz, eu não vou à tua casa porque é perigoso para você. Veja a mudança. E nós, por olharmos só para nós mesmos, ficamos com medo de que alguém atire em nós, de que alguém nos destrua. Temos que confiar no Senhor. Não vamos aí andar pela noite caçando bandido para poder... Não procure perigo. Mas se estiver no perigo, confie no Senhor. E se alguém te disser que vai te matar e te destruir, confie no Senhor. O poder de Deus, Ele tem poder para te livrar de qualquer situação. Você tem tido bom senso na hora da dor? Tem se lembrado de quem você é e do teu propósito dentro da vontade de Deus? Pois não esqueça, porque se você perder esse norte, você vai perder também o bom senso. Meus irmãos, em terceiro lugar, Deus ele não privilegia o crente sem norte. Versículos de 11 a 18 vai mostrar isso. Deus vira para Elias e disse, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E Deus diz mais a ele, vai e volta ao teu caminho. Quantas vezes nós buscamos a presença de Deus cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, despejamos diante de Deus, oramos, falando, questionando a Deus, e a gente quer respostas. Senhor, eu quero respostas. Aí muitas vezes nós procuramos maneiras mágicas, sinais dos céus, ou olhar de maneira mágica na Bíblia procurando resposta, porque a gente quer uma resposta ali, naquela hora, naquele momento, e Deus nem sempre dá, e a gente fica com raiva, e a gente diz, mas Deus não se importa comigo. Agimos como se as nossas questões, elas estivessem no centro da vontade de Deus, que Deus tivesse que responder na hora. Lembrando de Elias, porque você acha que você é fiel, então Deus ele vai ter que priorizar você. No capítulo 5 de João, Jesus chega ali e tem uma multidão de pessoas enfermas em volta de um tanque. Jesus, ele chega lá e chama um coxo e diz, você vai ser curado.
Ele diz, mas eu estou aqui tem tantos anos, e toda vez que a água mexe, alguém corre na minha frente, e eu não sou curado, e conta a sua história. Jesus interrompe ele, diz, levanta e anda. Ele levanta, faz aquela festa, e os homens vêm depois a ele e diz, quem é que te curou? Ele nem sabia quem tinha curado. E aquela multidão que estava lá, continuou lá, porque o propósito de Jesus não era curar todo mundo. O propósito de Jesus não era tirar todo mundo do sofrimento aqui na terra. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Vejam, meus irmãos, que as pessoas, elas mudando a direção, elas colocam a direção nela, diz, Deus tem que me curar. Não tem que me curar. Ele pode, se quiser, mas Ele pode permitir a minha doença. Eu já presenciei crentes fiéis que sofreram até o último dia de vida, e Deus não curou. Mas durante essa enfermidade, Deus agiu e fez com que essa pessoa falasse da glória de Deus, do amor de Deus, mostrando que quem tem Deus, ele tem tudo. Quem tem Cristo no coração, ele tem vida eterna, e essa vida passageira não pode limitar o amor de Deus por ele. Veja, parece que Elias queria ser adulado. Eu mostrei isso para um irmão, achou interessante. Elias queria ser bajulado, queria que Deus massageasse o seu ego. Ele não disse que é fiel, todo mundo abandonou e ele ficou só. Ele queria mostrar que era importante para Deus, queria que o seu serviço prestado a Deus fosse levado em consideração, que Deus o protegesse, poupasse sua vida, continuasse a sustentá-lo diante dos problemas. Mas Deus não fez isso. Qual foi a resposta de Deus para Elias? Primeiro, Deus se apresentou a Elias, mas de um jeito bem diferente. Nos versículos 11 e 12 diz, eis que passava o Senhor, e um grande vento veio, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Agora eu pergunto para você, como é que você espera ver a ação de Deus na tua vida? Você quer um milagre imediato ou quer que Deus alivie a dor com um comprimido? Você quer que o médico passe o remédio certo ou você quer ir no lugar e aí o pastor balança a mão e você sai de lá curado? Olha, a gente normalmente quer um acontecimento grandioso, um alívio imediato da nossa dor, mas muitas vezes Deus faz isso sem nem perceber. Você está com aquela dor terrível, acontece alguma coisa, você sai para resolver, eu estava com a dor, passou, eu nem percebi. Ou então Deus te livra de acidentes, onde você teria morrido e você nem sabe o que Deus fez, mas você questiona a Deus porque você não viu o agir dele. Naamã, quando ele foi lá enviado, ele foi lá para a terra de Israel, para buscar o homem de Deus para ser curado, ele ficou indignado, porque sendo ele um general de guerra, um homem vitorioso, um herói para o seu povo, quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem saiu para vê-lo. Eliseu não falou com ele, apenas mandou o moço dizer, vai lá no rio, toma banho 7 vezes, e você vai ser curado. Ele ficou indignado. Eu imaginava que o homem viria, faria isso, aquilo, ou seja, faria um show para mim, e aí então eu seria curado. O moço que estava com ele disse, pai, se o profeta te pedisse algo grande, você não faria para ser curado? Faria. Ele só te pediu para você ir no rio e tomar banho. Então vamos lá. E ele tomou banho na 7ª vez, ele saiu de lá purificado. Veja, irmãos, o grande problema é que nós queremos ouvir a voz de Deus. Fala, Deus, eu quero ver Deus. Deus está aí. Eu vou falar aqui de um rapaz que eu estive conversando com ele. E eu contando a minha situação de quando eu estive fora da igreja, e Deus então, chegou um momento que eu senti algo tão forte, como se Deus dissesse para mim, basta. E esse rapaz disse para mim, quando é que eu vou ouvir esse basta de Deus? Eu disse para ele, várias vezes já me sentei com você e falei o que Deus quer da sua vida, mas você ainda não ouviu a voz de Deus.
Deus tem falado na Bíblia, tem falado pelos pastores, tem falado pelos irmãos, e você ainda continua no caminho errado, porque quer ouvir a voz de Deus. É por isso, irmãos, que muita gente está aí se fazendo profeta, para ter autoridade, como se ouve a voz de Deus. Tratamos isso na quarta-feira, quando viu pessoas pretextando mais religiosidade, culto de anjos, como se tivesse visto anjo, e agora tem mais autoridade. Veja, Elias esperava o consolo divino, uma palavra de ânimo, mas não foi isso que Deus fez. Sabe o que Deus falou para ele? Primeiro, Deus não se mostrou num redemoinho, num vento forte. Deus não se mostrou nem no fogo, Deus se mostrou num cicio suave. Do mesmo jeito que Deus atua na tua vida, na proteção dos teus filhos, na proteção da tua casa, um cicio suave, é de maneira muitas vezes imperceptível, mas depois de mostrar-se presente, Deus torna a perguntar para Elias: o que você está fazendo aqui? Ele volta a responder a mesma coisa, mas Deus não dá atenção ao seu pedido. Do jeito que Jesus não deu atenção àquele homem que estava coxo ali, também Elias não teve a atenção de Deus. Mas Deus disse para ele: Elias, sai desta caverna. Sai desta caverna. Veja, meus irmãos, aqui, que normalmente nós culpamos os outros pela situação que estamos vivenciando. Nós culpamos os outros por aquilo que estamos vivendo. Mas aqui Deus disse para ele: Elias, sai da caverna. Quem é que entrou na caverna? Foi Elias. Com as pernas de quem que entrou na caverna? Com as pernas de Elias. Veja que nós cavamos as nossas covas, nós nos jogamos das nossas covas, e depois queremos que Deus nos tire das nossas covas. Deus vai dizer: sai dessa cova. Veja aqui, um viciado, um drogado, um deprimido, pecador, um devedor, ele não vai sair da sua situação só por causa dos outros. Ele vai ter que ter vontade própria, ele vai ter que lutar. Ele pode ser aconselhado, ele pode ser tratado, pode ser ensinado, mas ele só vai mudar a sua situação quando ele resolver sair. Dívidas, por exemplo. Quem é que leva uma pessoa à dívida? Não é a própria pessoa? Ou ela empresta um cheque para alguém, ou ela compra demais. Mas enquanto ela não queimar os cartões, parar de gastar inutilmente, ela não vai resolver a situação. Deus disse para Elias: sai da caverna. Era dever dele. Então nós temos que olhar para a nossa situação e parar de reclamar, de culpar os outros: a culpa é minha, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair. Deus não foi lá e arrastou ele pelo braço, disse: sai. Mas Deus então, ele diz mais: põe-te nesse monte. O crente é luz. Crente não pode viver numa caverna escura. Crente não pode viver na escuridão. De lá foi que o Senhor nos tirou. Ele agora quer que nós influenciemos as pessoas para o bem. Ele quer que nós mostremos para quem está perdido a saída, e não que nós estejamos perdidos. Deus, ele nos quer de pé. Você se lembra quando Daniel caiu, o que aconteceu? O anjo foi lá e o levantou. Quando João caiu na presença de Deus, Deus foi lá e levantou. Nós vimos Deus chegar para os seus servos e dizer: fique de pé na minha presença. Deus não quer ninguém caído. Ele quer que você se levante. Ele quer que você se vista como homem, se veste como homem, se porte como homem, se levante, olhe nos meus olhos. Foi isso que Deus fez com Elias. Pare dessa vida, pare de reclamar. Você não tem razão para reclamar nenhuma. Vem cá, põe na minha presença. E é assim que ele fez. Aí ele vai e diz assim: vai e volta ao teu caminho. Elias tinha deixado o caminho do Senhor, andou 40 dias na direção errada. Ele agora choroso diante de Deus, Deus vira para ele: volta para o seu caminho. Mas Senhor, não tem negócio de ficar reclamando, não tem negócio de ficar com dodói, não, volta para o caminho, volta para onde eu mandei. Lá na carta escrita para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, diz: lembra-te de onde caístes e volta. Não fica esperando alguém te arrastar, te agarrar no braço. Volta. Você tem o Espírito de Deus te avisando: volta. É preciso analisar o que foi feito de errado, deixar o erro e voltar à presença de Deus. É preciso se colocar diante de Deus.
Elias havia abandonado a sua missão, deixara serviços inacabados, e a obra de Deus ela não pode ser feita relaxadamente. A palavra de Deus diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quem abandonou o caminho tem de voltar. Deus exige isso. Deus deu a salvação, tirou de um poço, agora Ele quer que você ande corretamente. Ele não quer que você divida a atenção dele com a atenção do mundo. Cabe a cada um dos crentes retornar à caminhada, voltar aos propósitos divinos, é uma exigência que devemos fazer. Mas Elias diz mais, ele diz assim: eu fiquei só. O que Deus diz para ele? Reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Sabe o que Deus está dizendo? Você está achando que você é fiel, mas eu tenho mais de 7.000 homens fiéis. Você está achando que você pode querer alguma coisa de mim, ou querer cobrar de mim pela tua fidelidade? Quem faz o homem fiel sou eu. Eu reservei homens fiéis. Eu separei homens para trabalhar para mim. Você vai sair e vai fazer a minha vontade. Veja, meus irmãos, que o trabalho dele seria ungir 2 reis e ungir o profeta para o seu lugar. Deus, em vez de adular Elias, que estava desnorteado, Deus falou: você sabe quem é, você sabe o teu papel, você sabe o teu ofício, volta e vai fazer o teu ofício. Nós falamos nessa noite, meus irmãos, do homem, que o homem de Deus, ele não pode perder a direção, nem o homem nem a mulher. Quando um crente perde a direção, ele deixa de confiar em Deus. Quando um crente perde a direção, ele perde o bom senso, faz tudo errado. Deus, ele não privilegia o crente sem norte. Deus, ele não vai vir te adular para você voltar. Deus não vai vir aqui te bajular para você voltar para a igreja. Você, meu irmão, que está em casa, que não quis vir para a igreja, que está se afastando de Deus, saiba disso. Deus não vai te adular para você vir à igreja, mas Ele vai dizer: volte, venha me servir, venha fazer a minha palavra, porque servir a Deus é um privilégio. Como a palavra de Deus diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Se você foi alvo da misericórdia de Deus, é o teu dever lutar contra todas as tuas vontades, com todos os teus desejos, contra todos os teus sentimentos, e voltar à presença de Deus. Hoje nós vamos ministrar a ceia, e muitos dos irmãos que poderiam estar aqui, estão em casa, talvez com medo de uma doença, talvez motivados por sentimentos ou por vários motivos, mas não estão aqui, estão escondidos nas suas cavernas. Mas é interessante que essas mesmas pessoas que não vêm à igreja com medo de pegar uma doença, amanhã vai na lotérica pagar a conta, ou vai no mercado para comprar o pão, ou vai para outras situações. Será que não pega Covid, outras doenças lá? Pare para pensar, meus irmãos, como nós temos valorizado a Deus, como temos privilegiado Deus na nossa vida. Não perca o norte. O homem de Deus sem o norte vai fazer tudo de errado.